Olá, aqui é Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Zucchito, iniciando para vocês mais um vídeo mesmo. Hoje é terça-feira, dia 15 de maio do ano de 2018, 88. Hoje, dia 15 de maio, aqui para o estado de São Paulo, o dia não oficial da paz, isso mesmo. Mas tudo bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que praticamente está dominando aí os noticiários, né? É um assunto esportivo, é um assunto de extrema importância, que é a convocação da seleção brasileira. Finalmente foi decidido as feras do Tite, isso mesmo. Os 23 jogadores que irão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Vamos aqui conferir, tem novidades na lista. Tem gente que o pessoal vai contestar, mas tem gente que já era previsto, né? É lamentável aí a ausência, né, o corte do Daniel Alves, que não foi convocado por conta da contusão, mas em compensação a seleção brasileira, a base que tá jogando junto, que o Tite está escalando nos últimos 2 anos, está na Copa do Mundo. Vamos conferir a lista. Queria até colocar uma musiquinha da seleção, eu vou colocar, mas vamos direto para a escalação, direto para a convocação. Vamos lá. Goleiros: Alisson do Roma, Cássio do Corinthians, não é o seu Cássio, que é o pai da Pamela. Abraços aí ao seu Cássio, pai de Pamela. Abraços, beijos para Pamela. Vamos lá. Ederson do Manchester City. Laterais: Danilo do Manchester City, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marcelo do Real Madrid, Miranda da Inter de Milão e Thiago Silva do PSG. Um detalhe: Inter de Milão tá tão caído que tem jogador na seleção brasileira. Olha, Inter de Milão não tá naquela fase boa, né? O Milan também tá esbagaçado. Bom, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos do PSG, Jeromel, zagueiros. Vamos lá, meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Felipe Coutinho do Barcelona, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Goen, grande bom, deixa quieto, William do Chelsea. Atacantes: Douglas Silva do Juventus, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain e Tyson do Shakhtar Donetsk. Reparou que times como Manchester City, PSG, Shakhtar Donetsk e Sport Clube Corinthians são times que dominam a lista aqui de convocados. Curioso, né? Vamos lá. Começando aqui, né? Manchester City, a gente tem o Ederson, né? O Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus, 4 do time do Guardiola, do Pep Guardiola, o Manchester City campeão inglês. Muito provavelmente em outras seleções vamos ver jogadores aí do Manchester City aí em alta. O PSG também, na verdade o PSG era para ter 4, né? Era para ter Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Neymar. Só tem Thiago Silva, Marquinhos e Neymar, né? Outro time que me surpreende, que eu sempre, quando eu ouvi falar desse time, sempre tinha brasileiro, né? Nas últimas 2 Copas teve muito jogador desse time, que é o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? Que é o Fred e o Tyson, né? Tem mais o Shakhtar, não, o Fred e o Tyson. Um detalhe: o Fred não é aquele Fred Poste, né? Aquele que atualmente está no Cruzeiro, no Atlético, acho que no Atlético, aquele Poste de 2014, né? E muitos jogadores, claro, a maioria são jogadores oriundos que jogam na Europa. Só 3 que jogam no futebol brasileiro, que é o Cássio, Fagner, Corinthians, Sport Clube Corinthians, e o Jeromel do Grêmio, que eu acho que o Tite acertou na mosca em levar o Jeromel, né? O cara é campeão da América, o cara faz parte lá do time do Renato Gaúcho, o time bem sucedido do Grêmio, assim como o Fagner, que é o xará do cantor. Acho que a mãe dele botou o nome de Fagner em uma homenagem ao grande cantor Fagner, né?
E o Cássio não é o seu Cássio, de novo, falando do grande seu Cássio, né? Nossa, meu, tem que colocar aquela menina no meio de qualquer coisa, não adianta, eu vou colocar ela em qualquer coisa que eu for falar, não adianta, cara. Então, são 3. Muitos criticaram, né? Muita gente criticaram, mas mostra que o futebol brasileiro é fraco, só tem 3 jogadores de futebol. Não, do futebol brasileiro, velho, tem que entender uma coisa, né? Os melhores estão na Europa, a gente sabe muito bem disso. Mas não quer dizer que o futebol aqui no Brasil é uma porcaria. Primeiramente, a gente tem que entender que o Tite escolhe esses jogadores, a maioria dos jogadores, o Tite convoca desde a primeira convocação dele em 2016. Pra você ter uma ideia, né? Desde 2016. Essa seleção, se você for analisar 1 a 1, é muito mais forte que a seleção brasileira de 2014, né? Não de 2010, de 2010 eu acho que era bem competitivo. O Dunga era, pela minha opinião, o Dunga foi um bom técnico, na minha opinião. Só que teve infelicidade no jogo contra a Holanda, tal. O Felipe Melo foi expulso, aquela coisa errada toda. Mas o time do Brasil em 2010 era melhor que o de 2014. 2014 passou em final, mas tomou uma varada, uma sapeca iaiá de 7 a 1 da Alemanha, né? Então isso é de carbonizar qualquer seleção, né? Então o time do Brasil, muitos jogadores vão jogar a Copa a primeira vez, por exemplo, Alisson, Cássio, primeira Copa, Ederson, primeira Copa dos 3, né? Danilo, primeira Copa, Fagner, primeira Copa, Felipe Luiz eu acho que teve em 2014, se não me engano. Marcelo não é a segunda Copa, acho que é a terceira Copa, assim com o Thiago Silva. Miranda acho que é a primeira Copa, Marquinhos acho que é a primeira Copa, Jeromel primeira Copa, Casemiro primeira Copa de Felipe Coutinho, Verandinho acho que é a segunda Copa, ele teve em 2014, não foi carbonizado, vamos dizer assim. Fred é a primeira Copa, Paulinho primeira Copa, assim com o Renato Augusto, William, se não me engano, o William teve 2014, né? Douglas Costa primeira Copa, Firmino primeira Copa para Gabriel Jesus, Tyson primeira Copa e primeira Copa pro Neymar. O que eu tô vendo o pessoal tirando muito estado do Tyson, né? Mas o Tyson não sei o que o Tyson é uma porcaria, que o Tyson é reserva do Tyson. Tem que entender uma coisa, o Tite ele deu na entrevista, ele falou na entrevista que ele conhece o Tyson desde o tempo que ele treinou o Internacional. Vou dar um exemplo aqui. Em 2009, 2008, há 10 anos atrás, o Tyson era titular do Internacional, com o Tite. O Internacional ganhou a Copa Sul-Americana. Foi o primeiro time brasileiro a conquistar a Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante da América. E teve o Tite, era o treinador daquela Copa, daquele torneio. Eu acho que a partir do título da Sul-Americana de 2008 pelo Internacional, o Tite começou a crescer como treinador, né? Foi pro Japão e tal, mas depois veio pro Corinthians e começou aí subir, né? Era um técnico mediano, né? Ele era um técnico, cara, como se hoje fosse, sei lá, cara, um técnico como fosse o Oswaldo de Oliveira, um técnico fraco, como se fosse, sei lá, o Dorival Júnior, técnico fraco. O Tite era desse nível, o Renato Gaúcho também era desse nível, e depois eles se encontraram, o Tite subiu, né? Enquanto técnicos como o Filipão, Luxemburgo caem, né, de nível, o Tite subiu. Aí o Tite foi treinar Corinthians, teve um ano sabático, voltou a treinar o Sport Clube Corinthians, e depois foi para a seleção brasileira, né? E ele conhece o Tyson, ele praticamente lançou o Tyson no Internacional de Porto Alegre. Então é um jogador de confiança. O Tyson, para mim, é um jogador de confiança, assim como é o Cássio, o Fagner, que já foi treinador dele de clube. Tem que entender uma coisa, que treinador, cara, de seleção, ele tem direito de escolher jogadores na qual ele já foi técnico nos clubes. Pode não ter estrela, pode não ser badalado, pode ser aquele jogador que não vai aparecer nas páginas de polícia porque fez bagunça na balada, que bebeu, dirigiu, bateu o carro. Esses jogadores, tem jogadores que não é desse perfil, o técnico vai convocar. O que importa, atenção, na seleção brasileira não importa jogador que seja estrela, que esteja não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, que seja um jogador que tenha propaganda e tudo que é lugar. Não, na seleção brasileira tem que jogar jogador que tem comprometimento. Estou falando uma frase do Dunga, né? Que o Dunga falava. O jogador tem que ter
comprometimento com a seleção e saber jogar. De repente vai que o Tyson entra no segundo tempo, no lugar do Neymar, e faz um gol num jogo importante. A gente precisa entender isso, tá? Se você for perceber na Copa do Mundo, jogadores que aqui no Brasil foi estrela e lá fora não era muito estrela, como o Grafite, foi convocado. O Grafite foi convocado em 2010, né? O Grafite, vamos dar um exemplo aí, na seleção brasileira da Copa do Mundo de pentacampeão em 2002, tivemos aí o Cleverson, que não era estrela, o Anderson Ponga, que não era nem estrela. Tinha, por exemplo, na Copa do 98 tinha um jogador que era do São Paulo, chamado José Carlos, que fazia só 6 meses que estava no São Paulo. Um ano antes da Copa ele jogava na Matonense do interior aqui de São Paulo, né? Aí depois foi para o São Paulo e o Zagallo convocou como lateral reserva. O Zé Carlos, que sumiu depois da Copa do Mundo. Ou seja, sempre nas seleções vamos ter um jogador que não é nenhuma estrela, né? Jogador bem desconhecido, coadjuvante mesmo, motivo de piada. Mas na Copa de 2014 tivemos muita porcariazinha, com o Bernard. O Bernard, pra mim, lembra muito mais jogador de vôlei, no caso do Bernard. Oscar, né? Oscar que era no Internacional, foi do São Paulo. O Oscar, pra mim, no esporte sempre vai ser lembrado como o único Oscar do esporte pra mim é o Oscar Schmidt, do basquete, só. Não vai ter outro. Tem aquele zagueiro lá do. Claro, que jogou na seleção de 82, mas tô falando assim, de grande estrela. Ou seja, na seleção de 2014 teve muita porcariazinha. O Filipão falou: vamos bancar, né? É que aquela seleção de 2014 era uma seleção, na minha opinião, uma seleção política, né? Acho que tinha influência do PT, tinha influência do governo, né? E aí por isso que caiu. Mas muito bem. Quero desejar boa sorte aos 23 atletas. Na verdade foram convocados 23 de uma lista que já foi pré-divulgada, que é uma lista de 33. 36 foi cortado 13, né? 13 foram cortados e foram escolhidos 23. Desejo boa sorte aí para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Para as feras do Tite, parafraseando com a frase da Copa de 70, as feras do Saldanha, que foi um treinador que era da seleção brasileira, que ele saiu antes da Copa do Mundo de 1970, que é uma questão política e tal. E aí criou aquela fase, as feras do Saldanha, né? Que era o Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Companhia Limitada. E aí eu tô parafraseando usando as feras do Tite. Então boa sorte para as feras do Tite, né? Espero que o Tite faça aí uma Copa legal, o Brasil faça uma boa Copa. Eu tô esperando campeão, mas tudo bem. Claro, a gente tem a Alemanha, a gente tem Polônia, acho que a Polônia vai surpreender nessa Copa. A gente tem a Argentina, a gente tem Espanha, tem França, Inglaterra, todo mundo. Não vamos ter Itália, né? Aguarde que vamos fazer durante aí essa quinzena. Vem aí um especial, um programete aqui, uma série sobre as histórias da Copa do Mundo, de 1930 até 2014. Bom, lembra-se que o primeiro jogo do Brasil vai ser contra a Suíça, né? O Brasil estreará contra a Suíça no dia 17, depois, se não me engano, no dia 21 vai pegar Costa Rica e depois no dia 20, no dia 20 de junho pegará a seleção da Sérvia, né? Bom, Grupo E. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração e fui.